Com a pastora Leila Lobo. Gente, nós vamos meditar a palavra de Deus. Nós ontem estávamos falando sobre Ezequiel 37, falando do poder da confissão, como a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus criou todo o universo. E a palavra de Deus também sustenta tudo que Deus criou. E esse poder de mudar o caos, esse poder de agir, esse poder de trabalhar, de reverter situações irreversíveis, continua na palavra de Deus. A palavra de Deus ainda diz que vai passar tudo. Até essa criação que Deus fez, que os céus e a terra vão passar. Mas a minha palavra não vai. Então, na realidade, a palavra de Deus é mais poderosa do que tudo que Ele criou. Porque tudo que Ele criou foi criado por ela. Ele criou passar, como está na palavra de passar, e a palavra dele é a palavra de Deus. E Deus deixou esse poder para nós estarmos confessando, falando, profetizando nas situações difíceis. Terminamos ontem, para continuar hoje, aqui em Hebreus, na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, nós vemos esse assunto aqui, ó. Esse versículo, versículo 23, retenhamos inabalável a confissão daquele que fez a promessa. Então, o que Deus está falando aqui? Ele está falando para você e eu não mudarmos a nossa confissão. Aquela confissão que nós liberamos quando cremos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você ouve a palavra, você crê, você confessa. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Paulo ainda disse, nós lemos, 2 Coríntios 4:13, criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Então a fé, ela tem que ser confessada. Ela tem que ser confessada. O tempo todo ela tem que ser confessada. Porque o tempo todo nós vemos fatos contrários com os nossos olhos naturais. Nós vemos coisas acontecendo que é diferente daquilo que temos e daquilo que Deus falou. Triste, desanimado e desistir, porque o que você está vendo acontecer com os seus naturais é diferente daquilo que Deus falou. Ao invés de retrocedermos, desistirmos, paralisarmos, nós escolhemos confessar o que cremos e escolhemos não mudarmos a nossa confissão. E Paulo chama isso de o combate da fé. Por isso que ele disse, combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Ainda que no capítulo 10 de Hebreus, o versículo agora, eu li o 23 para você, mas o versículo 32, ele fala assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de lutastes grande combate de aflições. Então, o que é isso? Nos dias passados, quando você estava passando aquela luta, aquela dificuldade, você orou por aquela causa, você entregou aquela causa para Jesus. E você teve uma resposta de Deus na palavra de Deus, daquilo que Deus ia fazer. Depois desse dia que você foi iluminado, porque quando a palavra vem, nós somos iluminados. Porque nós saímos da insegurança, que é treva. Incerteza, treva. Dúvida é treva. Incredulidade, treva. Quando a palavra vem, ela me ilumina. Eu saio das trevas e venho para a luz. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz
para o nosso caminho. Então, quando a palavra veio e veio aquela resposta e veio aquela certeza, começou grande combate de aflição. Que combate? Fatos começaram a acontecer para provar para você, para nos provar que o que Deus falou não vai acontecer e não vai acontecer. Entra o combate, que é nada mais, nada menos que confessar a palavra diante do que você está ouvindo, que é contrário, e diante daquilo que você está vendo, que é contrário. E a palavra de Deus ainda diz que a nossa fé é provada. Provada como? Nesse sentido. Deus está falando, você tem a promessa, você tem a resposta, mas o que está acontecendo está diferente. Então você segura aquela palavra, segura e segura, você não muda aquela confissão, você continua acreditando, porque ainda aqui em Hebreus, eu li o capítulo 10, o versículo 23, li o 32, e aqui no versículo 35 fala assim: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Então você começou confiando, vai confiando, não muda. Não saia da confiança para a incredulidade, não saia da confiança para a dúvida, não saia da confiança para a insegurança. Quando que eu saio da confiança para a dúvida, para a incredulidade, para a insegurança? Quando eu não medito naquela palavra, eu não confesso aquela palavra, eu recebi aquela palavra, larguei para lá, fiquei assim com aquela alegria, naquele dia que eu recebi a palavra, fiquei com aquela esperança, com aquela certeza, mas depois daquele dia eu não pensei mais naquilo, eu não pensei naquela palavra, eu não meditei naquela palavra, eu vi as coisas acontecendo, mas também não ligava. Aí você vai passar para o outro lado, você vai lançar fora a tua confiança, e Deus está falando, não lança fora, porque ela tem uma recompensa. Que recompensa é essa? A recompensa da vitória que Ele prometeu te dar nesse caso. Então vamos confiar no Senhor, vamos perseverar. O versículo 36, eu li o 35, agora eu vou ler o 36. O 36 fala assim: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então você vai necessitar, e eu e todo mundo, nesse caminho de fé, caminho de milagre, caminho de combate da fé, perseverança é fundamental. É não desistir. Motivos para desistir, sentimentos que querem te forçar uma desistência, pensamentos contrários para você desistir o tempo todo. O tempo todo está vindo isso. Mas você tem uma palavra que Deus liberou, que vai dar vitória, e esse mal não vai prevalecer, e essa força maligna não vai prevalecer, e aquilo que Deus falou vai acontecer. Você vê na palavra de Deus, Abraão foi provado, Deus falou para ele que ele ia ser pai de grande multidão, inclusive Abraão significa isso, pai de grande multidão, e ele não tinha filho nenhum. Ele não tinha filho. A mulher dele era estéril e ele não tinha filho. Depois ele, junto com ela, mais ela do que ele, fizeram um arranjo, um plano B do braço da carne, tiveram um filho, o Ismael, que não era o filho da promessa, era também o filho de Abraão, que Deus também abençoou, que Deus prosperou, que Deus multiplicou. Mas o plano de Deus era um filho de Abraão com a sua esposa. E quando Abraão estava com quase 100 anos, Sara com 90 e ele com 100, que ela concebeu. Então, quando o Ismael nasceu, eles viram que Ismael não era mesmo o filho da promessa. Então,
Abraão voltou a esperar em Deus dentro da promessa. Porque tudo que nós fazemos com o nosso braço da carne, Deus está demorando na nossa cabeça. Deus nunca faz, e Deus nunca age, então eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Tudo que eu vou fazer do meu jeito não vai dar certo, não vai me realizar e não vai ser o plano de Deus. Não vai ser o plano de Deus. Aí depois, quando Isaac, o filho da promessa, cresceu, estava assim adolescente, de 12 para 13 anos, a fé de Abraão foi novamente provada. E Deus pediu o seu filho em sacrifício. Mas aí, o que ele fez? Ele foi para o Monte Moriá, para oferecer um menino. E quando ele chegou lá, quando ele fazer isso, Deus falou: não faça. Porque na realidade Deus não queria isso. A fé dele está provada. Deus falou: não faça. Não faça, porque agora eu sei crer, eu sei que você teme. E falou para ele e repetiu as bênçãos que tinha para a vida dele. Mas o tempo todo que ele levava o menino, ele cria que mesmo se o menino morresse, o menino ia ressuscitar, porque ele ia ser pai de uma grande nação, de uma grande multidão. Então você vê que a fé vai além de toda e qualquer circunstância. A fé sabe que Deus vai fazer. A fé tem certeza que Deus vai cumprir. Agora, até cumprir, muita coisa acontece. Até cumprir, muita água rola debaixo da ponte, como as pessoas falam. Então, muita coisa vai acontecendo. E os combates da fé vão sendo travados. Ou você entra e trava o combate, e trava um, e trava dois, e vai travando até a vitória. Ou você vai deixar de viver um grande milagre de Deus e uma grande bênção do Senhor. Então a perseverança, ela é fundamental para esse combate. Aí, ainda em Hebreus 10, eu sei o 36, o 23, tudo do capítulo 10 de Hebreus. O 23, eu li o 32, eu li o 35, eu li o 36, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então você vai perseverar. A vontade de Deus é que você persevere, e você perseverando e não desistindo, você vai alcançar a promessa. Aí ele ainda diz no versículo 37, ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O versículo 38, mas o meu justo viverá da fé. Então a fé, ela é um estilo de vida. Deus está falando aqui, fé não tem como você viver uma vida realizada e uma vida conquistadora na minha presença, porque o meu justo, ele vive pela fé. Viver pela fé é viver da palavra, é viver a partir da palavra, não fazer nada sem a palavra de Deus te guiando, a palavra de Deus te direcionando, falando com você e orientando e dando norte na nossa vida e no nosso caminho. Versículo 38, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos aqueles que recuam para a perdição. Então isso aqui é um fato consumado. Aqui, ó, quem recuar vai. Se você recuar, você não está recuando para coisa boa, você está partindo para uma outra coisa, mas que é uma coisa perdida, é alguma coisa que vai destruir, é perdição. Nós não somos do grupo que recua para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então quem crê
ele vai continuar seguindo, ele vai continuar prosperando, ele vai continuar avançando, ele vai continuar na presença de Deus, ele vai continuar esperando pelo milagre, esperando, mas não sentado, esperando vivendo, esperando realizando, esperando tocando a vida. Enquanto ele vai vivendo na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, a qualquer momento Deus vai manifestar aquele milagre. Agora, nesse caminho até o milagre se manifestar, combates vão acontecer. Porque vai acontecer um fato contrário, depois um outro, depois um outro, depois um outro, e nós vamos precisar confiar no Senhor. Aqui de Jeremias, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso é um fato que acontece diariamente com todo. Jeremias, no Lamentações de Jeremias. Lamentações. O capítulo é um capítulo. Capítulo 3, o versículo 51 fala assim: os meus olhos movem a minha alma. Então, o que é isso? Aquilo que você está vendo não está movendo o teu espírito. O teu espírito crê. O teu espírito tem palavra. O teu espírito está firme. Mas quando a tua alma vê o fato contrário, ela que fica triste. Se o teu espírito é firme para falar para a alma, está acontecendo isso, mas não vai prevalecer, maior, Deus está conosco. Se o teu espírito não estiver firme, a alma vai na onda daquilo que os olhos viu. Os olhos vê e passa informação para a alma. Aí ela começa a ficar triste. Ela começa a ficar abatida. Por isso que Davi falou para a alma dele: por que estás abatida, ó minha alma? Porque a alma que vai captando o que os olhos estão vendo, ela vai recebendo. Ela vai recebendo. O espírito, essa vida da alma, ela é uma vida assim, de emoção. Se tudo está dando certo, a alma fica bem. Se tudo está dando errado, a alma começa a cair. Ela começa a bater, o espírito não. Está dando certo, ele está bem, está dando errado, ele está bem, porque ele sabe que o final é dar certo. O espírito sabe, é o espírito que tem palavra. Deus se comunica com o nosso espírito. Quando você crê no teu espírito. E a alma fica sendo guiada pelo que ela e pelo que ela está ouvindo. Por isso que você tem que se alimentar da palavra de Deus. Para você não desistir, não vai atrás da tua alma. A tua alma uma hora quer, depois mais. Uma hora ela está feliz. Se você for atrás da tua alma, você vai ficar assim também. Uma hora depois não quer, uma hora você está bem, depois você não está bem. E a palavra de Deus diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. E a palavra de Deus diz que... Deixa eu ler aqui esse versículo aqui de Gálatas, no capítulo 5, que fala assim: vivei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o que é viver em espírito? É alimentar ele, é ser guiado pelo Santo que guia o nosso espírito, é ouvir Deus e não o que as pessoas estão falando, é ter uma visão de fé. Não focar, como Paulo disse lá em 2 Coríntios 4, no versículo 18, não focar no que você está vendo com olhos naturais, mas focar naquilo que teus olhos naturais não estão vendo, porque o que você está vendo com seus olhos naturais é transformado, a fé é eterno. Então eu tenho que meditar na palavra e não vai dar outra. Eu vou desistir. Se eu ficar falando no problema, confessando o problema,
falando da dificuldade, confessando a dificuldade, não vai dar outra. Não vai outra. Eu vou desistir. Mas se os meus estiverem nele, como Josafá falou, 3 povos vindo contra ele, e ele com um povo muito menor, um exército muito menor, ele negou que o exército do inimigo era maior do que o dele. Ele não negou, a fé não é fato, mas a fé te ajuda a enfrentar as adversidades, ajuda a enfrentar as dificuldades. E ele falou para Deus: eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou: com essa grande multidão que vem, mas os meus olhos estão postos em ti. Ele falou assim: eu não estou olhando para essa multidão, eu estou olhando para ti. Eu não estou olhando para 3 exércitos que se reuniram para destruir Judá e nos expulsar dessa terra. Não estou olhando para eles. Meus olhos estão postos em ti. Então a confiança de Josafá, isso está em 2 Crônicas 20, a confiança dele trouxe Deus para a guerra dele, de uma forma que Deus falou assim para Josafá: vocês não vão precisar lutar nessa guerra, essa guerra é minha e eu vou lutar por vocês. E Josafá não fez nada, ele só foi para onde Deus mandou ele ir. Ele foi louvando, ele colocou os levitas que louvavam e tocavam na frente dos armados do exército que ele tinha. E quando ele chegou no lugar que Deus mandou que ele chegasse, e ele fosse, quando ele chegou, já tinham se destruído entre eles. E ele só foi dos exércitos que se juntaram para vir contra ele. Então a fé vai trazer resultados surpreendentes. O que Deus vai fazer nem é o que você imagina, é muito mais. Em momento nenhum Josafá pensou que ele ia chegar lá e que estava todo mundo destruído. Em momento nenhum ele pensou que tinha um despojo muito grande para ele pegar daqueles 3 exércitos. Em momento nenhum ele pensou que ele ia sair de lá. Ele pensou. Ele sabia que Deus ia dar vitória para ele e que eles não iam sair de Judá. Mas eles não sabiam que de quebra ele ia fazer o que ele fez. A fé vai além das nossas expectativas. A fé vai além do que você está pensando e está pedindo, imaginando. Vai muito além. Então não deixe de crer, não deixe de confiar. Não abandone a tua confiança. Não lance fora a tua confiança. Não abandone, não mude a tua confissão. Vai para dentro desse combate. Não aceita menos do que aquilo que Deus falou. E vai falando e confessando a palavra. Porque Deus falou sobre esta palavra. Fiel prometeu. Não abandone a tua confissão. Não abandone a tua confissão. Permaneça inalável na tua confissão, porque é aquele que fez. Então o que Deus está falando? Pode manter a confissão, eu sou fiel para cumprir. E a palavra de Deus diz em Jeremias 1:12 que Deus é fiel, Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Então ele tem todo um cuidado de cumprir tudo o que ele disse. E nenhuma palavra que ele falou vai cair por terra. Ele vai cumprir todas elas. Agora nós ficarmos no nosso lugar de fé, no nosso lugar de confiança, de confissão da palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora. Sai da dúvida e entre aí num caminho de fé e de confiança. Você que saiu do combate da fé, volte para o combate. Você saiu da fila da promessa, volte para essa fila, porque Deus é fiel para cumprir em nome de Deus. Pai, abençoa todas as nossas crianças. Em nome de Jesus, esse demônio da pedofilia, esse espírito de morte, meu Deus, que quer matar as crianças, quer abusar das crianças,
nós repreendemos agora em nome de Jesus. Cobre as nossas crianças, livra as nossas crianças da pedofilia, do abandono dos pais, do abandono da família, do abandono do Estado. Livra, Senhor, as nossas crianças, Senhor, do sexo, do abuso, do mal-estar, da intolerância, da tortura, do espancamento, da violência. As nossas crianças com teu sangue. Dá um bom futuro para elas, Senhor. Abençoa as famílias, seus pais e os pais que abandonaram seus filhos. Que o Senhor converta o coração deles aos filhos, porque a tua palavra diz que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Que haja uma conversão, que essas crianças tenham para o seio da sua família, que sejam amadas e protegidas e abençoadas pelos pais, pela sua mãe, pelo seu pai. Esse demônio que quer destruir as famílias, esse demônio que quer, nós repreendemos ele, denunciamos ele no nome de Jesus e repreendemos toda essa força maligna das famílias. Cobre as famílias com teu sangue, em nome de Jesus. Livra da separação, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário, das 18 até as 19 horas. Deus te abençoe.